Hoje a gente volta para o tempo em que as sobremesas eram feitas com calma e muito carinho. O cheiro do leite fervendo, do açúcar no ponto e das risadas na cozinha enchia a casa de vida. Esses doces marcaram gerações e guardam lembranças de domingos lentos, de infância feliz e de famílias reunidas em volta da mesa. Cada colher conta uma história e traz de volta o sabor do Brasil de antigamente. Fica até o final porque preparamos uma surpresa especial que vai despertar memórias que talvez você nem lembrava que existiam. A viagem no tempo começa agora. Bolo de fubá, da véspera. O bolo de fubá era presença garantida nas manhãs de um Brasil mais calmo e cheio de ternura. Antes do sol nascer, as mães e as avós batiam a massa com colher de pau e enchiam a casa com o perfume do milho e do açúcar. Enquanto o café coava no pano, o bolo crescia no forno, criando aquela crosta dourada que anunciava o início do dia. A primeira fatia saía quente e derretia na boca como lembrança viva da infância. Era o momento em que todos se reuniam em volta da mesa para conversar sobre o dia que começava. O cheiro do bolo se misturava ao som das xícaras e ao riso leve de quem ainda tinha tempo para apreciar o simples. O bolo de fubá não era apenas alimento, era símbolo de carinho, união e aconchego. Cada pedacinho trazia o gosto da casa, da família e dos dias em que o relógio andava mais devagar. Com o passar dos anos, a correria tomou o lugar das manhãs tranquilas. Mas o aroma doce do fubá assando continua vivo na lembrança. Basta sentir o cheiro saindo do forno para o coração voltar no tempo e reencontrar o calor das cozinhas antigas. Banana frita com açúcar e canela. Em muitas casas simples do Brasil, a banana era o doce mais esperado do dia. Com um pouco de manteiga na frigideira e o fogo baixo, as rodelas douravam devagar, soltando um perfume que abraçava a alma. O chiado do óleo misturado ao cheiro doce avisava que algo bom estava por vir. Depois vinha o toque final, o açúcar e a canela caindo por cima como uma chuva leve. A crosta se formava, fina e crocante, e o aroma se espalhava por todos os cantos da casa. As crianças corriam para a mesa, ansiosas pela primeira mordida, enquanto os adultos sorriam lembrando dos próprios tempos de escola. Cuscuz nordestino com manteiga. No Nordeste, o cuscuz era o coração do café da manhã. Feito com flocos de milho cozidos no vapor, ele crescia devagar na cuscuzeira, enquanto o sol nascia por trás do sertão. O cheiro do milho quente se misturava ao da manteiga derretendo e tomava conta da casa. Servido ainda fumegando, o cuscuz era moldado com carinho no prato. Recebia o toque de queijo coalho, coco ralado ou ovo mexido, conforme a tradição de cada família. Era o alimento que sustentava corpo e alma e preparava todos para o trabalho pesado do dia. As mães o preparavam com gestos suaves e olhar orgulhoso. Cada grão representava o esforço da terra, o valor do amanhecer e a alegria simples de comer junto. Com o tempo, as cidades trocaram esse costume por cafés rápidos e pães prontos, mas o sabor do cuscuz com manteiga continua morando na lembrança de quem viveu esse tempo. Basta o som da cuscuzeira no fogo para o coração voltar à infância. É o gosto do sertão, da família e da calma de um Brasil que sabia valorizar cada manhã. Um sabor que nunca saiu da memória e que segue sendo puro afeto. Pão de queijo mineiro. Em Minas Gerais, o dia começava com o cheiro inconfundível do pão de queijo saindo do forno. Era impossível andar pelas ruas sem sentir o perfume do queijo derretendo no polvilho e a casca estalando ao ser mordida. Nas casas simples, o preparo começava cedo e exigia paciência e amor. As avós misturavam o polvilho com leite quente, ovos e queijo curado, mexendo até a massa ficar elástica e brilhante. Enquanto o forno aquecia, a família esperava ao redor da mesa. A primeira fornada era a mais disputada e sempre vinha acompanhada de risos e café passado na hora. O pão de queijo era mais do que alimento, era símbolo de hospitalidade e aconchego mineiro. Cada bolinha dourada carregava o sabor das montanhas e o orgulho de uma tradição que nunca se perdeu. Com o tempo, ele ganhou versões industrializadas, mas quem viveu aquela época sabe que nenhum iguala o sabor do caseiro. Quando o aroma invade a casa, a memória desperta e o coração se aquece. Porque pão de queijo é mais do que receita, é lembrança viva de amor e simplicidade. A banana frita era mais do que sobremesa. Era afeto servido em pratos simples. Tinha o poder de transformar uma tarde comum em lembrança eterna. Pão doce caseiro.
O pão doce era o símbolo do carinho feito em casa. Preparado no sábado à noite para o café da manhã de domingo, tinha o perfume do açúcar e o brilho dourado da alegria. A massa crescia devagar, coberta com um pano limpo, enquanto o forno esperava o momento certo de aquecer. As famílias se reuniam para sovar a massa, rir e contar histórias antigas. Cada pão era feito com paciência, fé e afeto. Quando o cheiro se espalhava pela rua, os vizinhos sabiam que o domingo havia chegado. Por cima, vinha o toque final de goiabada ou açúcar cristal, que criava uma crosta doce e reluzente. Era costume preparar grandes tabuleiros e dividir com amigos e parentes. Esse gesto simples fortalecia os laços e transformava o pão em símbolo de união. Com o passar dos anos, as padarias tomaram o lugar das receitas de família. Mas o sabor do pão doce feito à mão continua vivo na memória. Quem prova uma fatia quente sente o tempo parar e o coração se abrir, porque cada pedaço ainda traz o gosto da infância, das cozinhas antigas e do amor que não se perdeu. Coalhada fresca com pão caseiro. A coalhada fresca era um ritual das casas do interior. Feita na noite anterior, descansava até o amanhecer, ganhando textura firme e sabor suave. Ao nascer do sol, o leite transformado em coalhada era colocado sobre o pão caseiro ainda quente. O contraste entre o frio da coalhada e o calor do pão criava uma harmonia perfeita. Era alimento simples, mas cheio de significado. Representava o trabalho na roça, o cuidado com os animais e o prazer de aproveitar o que vinha da própria terra. Nas manhãs frias, o café era completado com mel ou açúcar mascavo. O sabor se tornava doce, forte e inesquecível. As famílias se reuniam em volta da mesa, trocando histórias e risadas que aqueciam mais do que o fogo do fogão. Com o tempo, os iogurtes prontos substituíram o costume da coalhada feita em casa. Mas quem viveu esse tempo ainda guarda o som do leite fervendo e o cheiro do fogão a lenha. Era o sabor puro da vida simples. Uma lembrança que ainda mora no coração de quem aprendeu que felicidade também se serve em prato de barro, cuscuz salgado com charque e ovo. No Nordeste, o cuscuz salgado era o combustível das manhãs de trabalho. Feito com flocos de milho cozidos no vapor, ganhava força com pedaços de charque dessalgado e ovos mexidos ainda fumegando. O cheiro se espalhava pela casa, anunciando que o dia havia começado. As famílias se reuniam cedo, antes do sol subir, para partilhar o prato quente. Era comida de sustância, feita com simplicidade e orgulho. Cada garfada lembrava o esforço do povo sertanejo e a criatividade em transformar o pouco em muito. O cuscuz era servido em pratos de barro, com manteiga derretendo por cima. Os adultos comiam em silêncio, saboreando o alimento que sustentava o corpo e a alma. As crianças esperavam a vez com os olhos brilhando e o apetite de quem vivia no campo. Com o passar dos anos, os pães e os cafés rápidos tomaram o lugar do cuscuz. Mas nas casas antigas e nas feiras, o costume ainda resiste. Quem sente o cheiro do milho quente entende que esse sabor é mais que comida. É lembrança viva da terra, da família e da força de um Brasil que não se esquece de onde veio. Bolinho de chuva matinal. Os bolinhos de chuva eram o sorriso das manhãs nubladas. Com poucos ingredientes, as mães transformavam farinha, ovos e açúcar em pequenas porções de alegria. A massa era moldada com colher e mergulhada no óleo quente, criando um perfume doce que enchia a casa. Quando saíam douradinhos, recebiam uma chuva fina de açúcar e canela. As crianças corriam para a cozinha, disputando o primeiro bolinho ainda quente. O sabor simples e o cheiro adocicado marcavam a infância de um Brasil onde o tempo parecia mais gentil. Era o lanche das manhãs frias, um conforto que vinha da panela e do coração. Não importava o clima, o bolinho de chuva trazia sempre calor e alegria. Cada mordida era uma recordação do cuidado e da ternura das mãos maternas. Com o tempo, as pressas do dia a dia deixaram essa tradição adormecida, mas basta sentir o cheiro do açúcar queimando leve no ar para a memória despertar. O bolinho volta à mesa, o riso volta à casa e a infância retorna inteira. Porque certos sabores são eternos e resistem até mesmo ao esquecimento. Mandioca cozida com manteiga. No interior do Brasil, a mandioca era a rainha das manhãs simples. Cozida lentamente até ficar macia, era servida ainda quente com uma colher generosa de manteiga derretida. O vapor subia da panela e o cheiro doce da raiz se espalhava pela cozinha, trazendo aconchego e calma. A mandioca vinha da terra com o suor do trabalho. Era colhida no dia anterior e preparada com cuidado, como parte de um ritual que unia famílias inteiras.
Cada pedaço servido tinha o gosto da vida rural, da força e da gratidão pelo alimento. O café preto acompanhava o prato e completava o cenário de um amanhecer tranquilo. As conversas eram lentas e os gestos cheios de ternura. Nada se desperdiçava. Tudo tinha valor e significado. Com o passar dos anos, a correria das cidades afastou a mandioca das mesas, mas quem viveu no campo ainda guarda viva essa lembrança. Basta sentir o aroma da manteiga quente sobre a mandioca cozida para o coração voltar no tempo. É o sabor da terra, da família e do amor simples que sustentava cada novo dia. Queijo coalho assado na chapa. Poucas imagens são tão marcantes quanto o queijo coalho dourando na chapa quente. O chiado do fogo e o cheiro do queijo tostando anunciavam o café pronto. Com um pedaço de manteiga derretendo por cima, o sabor se tornava único, meio salgado e meio defumado. As famílias se reuniam em volta do fogão, observando o queijo ganhar cor e textura. Era simples, mas tinha presença de banquete. Servido com pão de milho ou tapioca, o queijo coalho era sinônimo de alegria e sustância. O momento era breve, mas cheio de afeto. O som da chapa e o calor do fogo faziam parte da memória afetiva do povo nordestino. Cada mordida trazia de volta a sensação de aconchego e o gosto do amanhecer. Com o tempo, as prateleiras dos mercados se encheram de queijos industrializados, mas nenhum tem o mesmo encanto do queijo feito na hora. Basta ouvir o chiado da chapa para o passado reaparecer. E junto com o cheiro vem a lembrança do riso, da família e do calor da cozinha antiga. Pão com requeijão caseiro. O pão com requeijão era o conforto das manhãs simples do Brasil antigo. Antes dos potes industrializados, o requeijão era feito em casa com leite fresco, sal e paciência. A textura cremosa e o sabor suave combinavam perfeitamente com o pão ainda quente saindo do forno. Enquanto o vapor subia do pão, o requeijão escorria devagar pelas bordas, criando uma cena que parecia pintura. Era o alimento e o carinho no mesmo gesto. As famílias se reuniam à mesa e começavam o dia com sorrisos, conversas e café passado na hora. O requeijão artesanal tinha gosto de casa e de tempo calmo. Cada colher mexida no fogão era um ato de cuidado e amor. As mães sabiam o ponto certo e as crianças esperavam ansiosas pela primeira fatia. Com o passar dos anos, os produtos prontos tomaram o lugar do preparo antigo. Mas quem viveu esse tempo ainda reconhece a diferença no primeiro sabor. Hoje, quando alguém decide fazer o requeijão no fogão, revive mais do que uma receita. Revive uma lembrança da infância, uma mesa cheia e o cheiro do leite fervendo no ar. Arroz doce das manhãs frias. O arroz doce era o abraço quente das manhãs frias do interior. Feito com arroz, leite e açúcar, cozinhava devagar até ficar cremoso e perfumado. O cheiro do leite quente misturado à canela tomava conta da casa e aquecia o coração de quem esperava. Nas fazendas, o arroz doce era feito com o que sobrava da noite anterior. Nada se perdia e cada ingrediente tinha valor. As crianças observavam o leite borbulhar e sorriam quando a colher de pau passava devagar na panela. Servido ainda morno, o arroz doce era a recompensa da simplicidade. Representava a fartura possível, aconchego e o amor de quem cozinhava sem pressa. A cada colherada vinha o sabor da infância e a lembrança dos dias em que o frio era vencido com doçura. Com o tempo, as receitas rápidas e os cafés apressados apagaram essa tradição. Mas, para quem provou o arroz doce de manhã cedo, o gosto nunca saiu da memória. É o sabor do cuidado, do lar e do calor que só o afeto consegue cozinhar. Bolo caseiro de laranja. A cozinha se enchia de um perfume cítrico que anunciava alegria. O suco espremido na hora, as raspas finas da casca e o barulho ritmado da colher batiam como música familiar. Era a preparação de um bolo que parecia nascer do próprio sol. Enquanto o forno aquecia, as conversas corriam soltas. As crianças observavam curiosas, esperando o momento mágico em que a massa crescia e o cheiro tomava a casa inteira. A primeira fatia, quente e macia, deixava um rastro dourado de felicidade. Nos fins de tarde, o bolo virava ponto de encontro. Vizinho chamava vizinho, café passava na hora e a mesa se tornava palco de risadas e confidências. A simplicidade desse gesto era o que tornava tudo grandioso. Hoje, os bolos prontos tentam imitar aquele sabor, mas falta alma. Porque o segredo não estava só nos ingredientes, e sim nas mãos que batiam a massa com amor. Quem viveu aquele tempo sabe que um bolo de laranja podia guardar memórias inteiras. Era o cheiro da infância, do tempo em que o doce também curava a saudade. Tapioca recheada com coco e queijo.
O som do estalo na frigideira era como um convite para começar o dia. A goma branca se espalhava e, aos poucos, virava uma panqueca leve, crocante por fora e macia por dentro. No ar, o cheiro do coco ralado e do queijo derretendo se misturava ao vento quente do Nordeste. Cada família tinha seu segredo, um toque especial que tornava a tapioca única. Uns colocavam manteiga, outros açúcar, mas todos serviam, com o mesmo carinho. Era o tipo de comida que não precisava de luxo, apenas de boas companhias e café forte. Nas feiras, o movimento começava cedo, bancas fumegantes, vozes misturadas e risos que ecoavam entre as ruas de chão batido. A tapioca era símbolo de fartura e de encontro, alimento e celebração no mesmo prato. Hoje ainda se encontra nas lanchonetes das cidades grandes, mas o sabor original, feito na beira do fogão, permanece insubstituível. Basta sentir o cheiro do coco tostando para o tempo voltar. E com ele, a lembrança das manhãs lentas e do amor simples que cabia numa tapioca quente. Vitamina de frutas com biscoito caseiro. O barulho do liquidificador quebrava o silêncio da manhã. Era o som da pressa boa, da rotina que começava com cuidado. Banana, mamão, leite e um fio de mel giravam até virar um creme dourado e doce. A vitamina era o abraço das mães que sabiam equilibrar afeto e nutrição. Enquanto o copo enchia, o cheiro das frutas maduras se espalhava pela casa. Ao lado, o biscoito caseiro saía do forno, crocante e amanteigado, pronto para mergulhar naquele líquido quente de amor. Era a dupla perfeita dos anos 70 e 80, rápida, simples e cheia de energia para enfrentar o dia. Nas escolas, muitos levavam a mistura num copo de vidro, envolto em panos, como um tesouro do lar. Com o tempo, os sucos prontos e os biscoitos de pacote tomaram o lugar das receitas artesanais. Mas quem viveu essa época ainda sente a diferença no primeiro gole. O sabor natural das frutas e o estalar dos biscoitos voltam como uma lembrança boa. E cada gole é um reencontro com a infância, com o amor que cabia dentro de um copo. Café Colonial do Sul. O dia nascia devagar nas casas do Sul. O frio lá fora fazia o vapor do café dançar sobre a mesa de madeira. E o cheiro do pão recém-assado se misturava ao das geleias feitas com frutas do quintal. O café colonial era um banquete de afeto. Cucas, queijos, tortas e manteiga caseira formavam um quadro de fartura e aconchego. Cada família tinha sua mesa farta e o costume de dividir o que tinha com o vizinho. As vozes eram suaves, as risadas vinham fáceis e o tempo parecia se esticar um pouco mais. As manhãs tinham gosto de calma e pertencimento. Era o tipo de refeição que alimentava corpo e alma com a mesma intensidade. Hoje, o café colonial virou atração turística, mas perdeu um pouco da alma. Ainda assim, quem já viveu esse costume sabe reconhecer o verdadeiro sabor. É aquele que vem da partilha, do pão quente e das memórias que o tempo não apaga, porque o Sul sempre guardou um jeito bonito de transformar comida em saudade. Pão de milho dourado. O som da espátula raspando a panela anunciava o início de algo especial. O fubá grosso se misturava ao leite e à manteiga, e o cheiro doce se espalhava pela casa como uma promessa de alegria. Era um daqueles momentos em que o tempo parecia se curvar diante da simplicidade. Enquanto o pão assava, o forno respirava lento. A massa crescia devagar, criando uma casca dourada e um interior fofo que derretia na boca. Do lado de fora, os vizinhos sentiam o aroma e batiam à porta, pedindo um pedaço ainda quente. A cozinha se tornava ponto de encontro. Risos, café recém-passado e o barulho de pratos compunham uma sinfonia doméstica. O pão de milho não era apenas alimento, era partilha, afeto e lembrança. Hoje, poucos ainda fazem o pão como antigamente, mas o sabor permanece na memória coletiva. Cada mordida traz o gosto do campo, do sol e das mãos que sovavam a massa com amor. Basta o cheiro do milho assando para o coração reconhecer o passado. E por um instante, é como se o calor das antigas cozinhas voltasse a acender o presente. Biscoitos amanteigados da infância. Antes mesmo de o forno ser ligado, o cheiro da manteiga já tomava conta da casa. As mãos pequenas ajudavam a cortar a massa com formas simples, estrelas, corações e círculos imperfeitos. O rolo deslizava sobre a mesa de madeira e o barulho suave marcava o ritmo da manhã. Enquanto os biscoitos douravam, os olhos das crianças brilhavam na espera. O tempo passava devagar, medido pelo perfume doce que escapava pelas frestas do forno. Era o tipo de paciência que só a infância entendia.
Quando finalmente saíam, o som do estalar delicado acompanhava as risadas. A manteiga derretia na boca e o açúcar deixava um rastro leve de felicidade. Os potes de vidro se enchiam rápido, mas nunca duravam muito. Hoje, os biscoitos de fábrica perderam aquele encanto. Falta a alma das cozinhas antigas, o toque das mãos que moldavam o amor em cada pedaço. Quem fecha os olhos ainda pode sentir o cheiro e o sabor de um tempo que não volta, mas que insiste em viver crocante, dentro da lembrança. Se você ficou até aqui, merece um presente do tempo. Existe uma sobremesa que marcou gerações inteiras e que ainda vive no coração de quem teve infância nos anos 70 e 80. É o manjar branco com calda de ameixa, o rei silencioso das mesas de domingo. Servido em travessas de vidro, brilhava como neve sob a luz da cozinha. A calda escura escorria lenta e o contraste entre o doce e o azedinho da ameixa criava uma harmonia perfeita. Era o sabor das festas, dos natais, dos encontros de família que terminavam com o barulho das colheres batendo nos pratos. Hoje, ele aparece tímido nas padarias, mas basta uma colherada para o tempo parar. O manjar branco é mais que uma sobremesa. É memória pura, guardada no sabor da simplicidade e no brilho de um Brasil que sabia celebrar com ternura. Se esse vídeo despertou uma lembrança boa, compartilhe a sua história nos comentários. A sua memória também é parte da história do nosso Brasil. E se quiser continuar viajando com a gente por sabores e emoções que o tempo não apagou, inscreva-se no canal, porque a nostalgia só vive quando é dividida.